Acho que alguém aí entre vocês deve estar se perguntando: o que foi aquilo lá fora? Teatro. Teatro. Bom, estou feliz por voltar a essa casa, de pisar esse tablado, e mais ainda, de ter vocês aqui. Quando eu estava preparando esse trabalho, eu pensei assim: por onde começar? Bem, falei comigo mesmo, por que não pelo começo? Mas quando é que foi o começo? Aí eu lembrei de um artigo que eu li num exemplar da revista Marinha, que eu achei lá entre as relíquias de meu pai, sobre os festejos da chegada da família real ao Brasil. Que, como foi muito bem explanado lá pelo nosso arauto lá fora, teve de tudo. Dizem que teve até peça que não pôde ser apresentada por causa da chuva. É que naquele tempo não havia teatro construção. Teatro só veio bem depois. O interessante desses festejos foi que a família real, todo mundo sabe, veio mesmo do Brasil. Mas o destino delas era lá, o Rio de Janeiro. Nem passaram aqui pelo largo da vila de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá. Mas as autoridades aqui locais fizeram as coisas como se o governo da metrópole ia ser transferido aqui, para a vila. Outra coisa interessante os integrantes da Câmara dos Homens de Bem, quer dizer, dos Homens de Bem, e os oficiais do regimento de milícias apresentarem comédias, pantomimas, entremeses. Mas não é bem de se espantar, porque naquela época não existia um grupo de teatro ou uma companhia teatral. Quem era dado essas funções eram justamente os membros das nobres famílias paranaguaras. Esse beco de teatro, que vocês ouviram o Arauto falar, eu desconfio mais ou menos onde fica, mas não me perguntem onde é, porque por mais que eu seja um dos dinossauros aqui, das artes cênicas paranaguaras, não posso dizer precisamente onde fica. Mas se vocês perguntarem para o professor Vistuba Júnior, certamente ele vai dizer. Não que ele seja secular. Não. É que pelo que me consta, acho que a gente tem até a mesma idade. Fizemos a mesma oficina de teatro, a primeira que foi feita aqui em Paranaguá, lá nos idos de 1986. Bem, voltemos ao que eu estava falando antes. Como eu disse, não havia teatro. E quem fazia teatro aqui, e nem grupos, quem fazia teatro aqui eram as famílias, as grandes famílias de Paranaguá. Era costume de eles realizarem saraus e receberem seus vizinhos e mostrarem para eles o que eles faziam em matéria de teatro. Apresentavam peças de autores famosos ou escrita de próprio punho por um ou outro fidalgo paranaguara. Essa mania de representar começou a decair quando alguém trouxe o cinematógrafo lá do Rio de Janeiro ou mesmo lá da Europa. E assim foi. As representações foram escasseando. Mas isso não significa que o teatro morreu em Paranaguá. Porque depois da vinda da família real, Paranaguá passou a ser alvo, das companhias lá da Europa, grandes companhias. E então, por causa daqueles festejos, ficou assim decidido de que Paranaguá precisava
precisava de um edifício que pudesse ser dado o nome de teatro. O primeiro foi o Teatro Paranaense, depois veio o Santa Celina. Aí mais aqui para perto, já no século XX, tivemos o Cine Teatro Santa Helena, o Teatro da Ordem, que só passou a ser sala de teatro depois de um movimento da classe teatral, né, exigido, porque a gente não usava ele para ensaiar. Então, o Teatro da Ordem e o Sesc foram de suma importância para o fortalecimento das artes cênicas paranaenses. Do desaparecimento do Santa Celina para o surgimento do Cine Santa Helena, Paranaguá ficou órfão de um espaço físico do teatro. Eu tenho cá para mim que o que manteve esse fogo da arte de representar em nossa cidade foram as encenações da Paixão de Cristo. Muitos artistas deram seus primeiros passos nesse tipo de encenação. Para vocês verem que, por exemplo, o famoso doutor José Leocádio Correia dirigiu uma Paixão de Cristo. Foi ele que teve a ideia assim, vamos levar a Paixão de Cristo para dentro de uma sala de teatro. Provavelmente o Teatro Paranaense, porque o Santa Celina só foi inaugurado poucos anos antes da morte dele. Depois disso, para vocês verem como é que essa encenação tomou grandes proporções em nossa cidade, vou contar uma coisa assim. Em dois momentos diferentes, duas associações de artistas foram montadas por causa disso. Primeiro foi a Artepar, a Arte Teatral Paranaguá. Depois veio a AMARTE, Associação Municipal de Artistas e Técnicos em Espetáculos. O municipal da AMARTE ali estava só por estar, porque a municipalidade não opinava nada nas decisões da associação. Um dia, estávamos ensaiando para realizar uma paixão, só para vocês verem como isso, pegava. Entrou um ex-presidente da tal Artepar, dizendo assim, peraí, não se pode montar a Paixão de Cristo sem antes falar com a Artepar. Na cabeça dele, a Paixão de Cristo era de propriedade daquela associação. Mas a Artepar já não existia legalmente há uns 3 ou 4 anos, ao mesmo tempo que não se fazia teatro, as encenações em nossa cidade. E essa é outra coisa que acontece também. Durante um bom tempo se realiza as Paixões de Cristo. Aí assim, do nada, se para de fazer, para depois voltar a fazer. Naquele ano de 1993, a prefeitura resolveu retomar as encenações de Cristo, da Paixão de Cristo, que quase não saiu por causa dessa discussão de quem é que tem os direitos da encenação ou não, mas ainda bem que aconteceu, porque senão eu não teria participado, feito a minha primeira encenação desse tipo de espetáculo. E foi ali, nos bastidores, que eu comecei a ouvir histórias de montagens antigas. Histórias essas que eu vou contar agora. O espetáculo corria, emocionante. Já tinha se passado a cena da Santa Ceia, o Horto das Oliveiras, a traição de Judas, a prisão de Cristo, o julgamento diante de Pilatos.
10 estações da Via Sacra também já tinham se passado. O Cristo é colocado na cruz. Os soldados erguem a cruz. Aí, naquele momento de tremenda emoção, quando Cristo vai falar: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Nas caixas de som, o que se ouve é: vocês imaginam a cara do ator que fazia o Cristo quando de repente vai falar: não sei por que cargas d'água, bem nesse momento, aconteceu da aparelhagem de som sintonizar a radiodifusora de Paranaguá, justamente quando ela tocava a música do Almir Rogério. Mesmo momento. Santa Ceia, Horto das Oliveiras, traição de Judas, o julgamento diante de Pilatos. O Cristo colocado na cruz. Então, assim que a cruz é posta de pé, o cabelo do ator que fazia o Cristo cai no seu rosto. Mas ele não teve dúvida, como se estivesse num comercial de shampoo de marca famosa, joga a cabeça para trás, para que o público pudesse ver o sofrimento do Cristo, e dá o seu texto. Outra vez, no mesmo momento, isso eu acho que é engraçado, não sei porquê, é sempre nesse ponto aí, sempre acontece alguma coisa. Talvez seja porque a gente não tem tempo de fazer um ensaio geral até o final. E aí, quando chega nesse momento, coisas acontecem. Essa eu presenciei. Foi assim. Naquela época, resolveram fazer como nas paixões lá de Nova Jerusalém, que era feito em cenários diferentes. E o cenário da crucificação estava lá num canto. E aí, uma grande ideia, enquanto estiver vindo a Via Sacra até esse ponto para erguer o Cristo na cruz, a gente já coloca os ladrões lá para facilitar. Assim, agiliza mais. E que feito. Naquele ano, baixou um vendaval aqui em Paranaguá, e as cruzes tremiam feito vara verde. O primeiro ladrão é colocado, a cruz é levantada, ele fica lá esperando o Cristo. O segundo ladrão é colocado na cruz, a cruz é levantada, e de repente ele também começa a tremer, mais do que a cruz, e começa a gritar: me tire daqui, isso aqui está chacoalhando demais, eu vou cair, me tire daqui, e fica gritando, e a Via Sacra chegando. Quando colocam Jesus na cruz, levantam, o ator continua lá gritando, e Cristo olha para ele. E na caixa de som, o que se ouve é: se você mesmo, o Filho de Deus, liberte-se daí e nos livre também. O interessante é que daí, do ponto de vista de vocês, da plateia, aquilo
Não fazia a menor diferença se o ator estava quase se cagando tudo. Daí, desse ponto de vista, tudo parecia normal. Até mesmo o fato do Cristo não mexer o lábio enquanto dizia para o outro ladrão que estava seguro na cruz: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Como é que eu sei disso? É que naquela época, como eu disse, a via sacra também foi feita lá, no meio do povo. E eu era um dos apóstolos que estava seguindo o Cristo na via sacra. Outro momento. Não, chega dessa música, chega! É que essa música também, todo mundo, toda a paixão de Cristo se colocava essa música. Mas para cá que começaram a inventar outras coisas. Só porque era usada naquele filme, esqueci o nome. Mas voltando aqui para mais uma história. Agora, não é mais a crucificação. Agora é a cena. Peraí. A cena é a seguinte. O musical rola e o ator que faz Judas entra exatamente quando nas caixas de som se ouve: Caifás! Caifás! Eu traí um sangue inocente. E nas caixas de som: nós não temos nada a ver com isso. Acho que era assim. Só que o ator que fazia Caifás não estava ali. Mas o ator que fazia Judas continuou com o seu texto. Esse dinheiro queima as minhas mãos e joga o saco das moedas que ele tinha recebido, e na caixa de som volta a se ouvir tilintado das moedas, e novamente a voz do Caifás, que vem entrando, correndo para se sentar no seu trono, parecendo que tinha acabado de vir do banheiro, né, porque tinha um ataque de piriri. Mas o motivo que fez o ator se atrasar foi o seguinte: ele está fora de cena, começou a conversar com os outros colegas e eles descobriram que o vinho da cena, da festa de Herodes e da Santa Ceia era de verdade. E também descobriram onde os contra-regras tinham guardado as garrafas que não foram esvaziadas completamente e os jarros das cenas. Acho que aí, então, deve ter pensado assim: não podemos deixar isso aqui. Pode ser, se isso aqui quebra, se derrama isso aí, vai ficar perigoso, né? O pessoal aqui, passando aqui atrás, o que a gente vai fazer? Aí, se a gente bebesse, porque não vai ficar jogando aí de qualquer jeito. E foi o que eles fizeram, tudo em nome da segurança de seus amigos de cena. Começaram a esvaziar as garrafas, né, que passavam de mão em mão, de boca em boca. Distraído nessa função tão nobre, né, de deixar segura a cena, os bastidores, o ator que faz Caifás só percebe que toda aquela cena que ele tinha que passar, quando ele ouve a própria voz dizendo: isso nada nos interessa. E aí ele sai correndo para poder ocupar o seu espaço. Essa coisa de ator entrar atrasado em cena sempre acontece. Não importa. Às vezes não é por
distração. Quer dizer, é por distração. É que chega uma hora que em toda a paixão de Cristo acontece o seguinte: as pessoas ficam aqui nos bastidores assistindo e esquecem que eles são atores daquele espetáculo e viram público. Essa foi mais recente. A direção, a diretora, montou a sua cena e tal. Mas, e toda vez que chegava essa cena, um ator esquecia seu texto. Mas esqueceu sempre dentro da cena. Chega uma hora, no dia da apresentação, ele esquece até de entrar. Mas a presença de espírito de um outro ator, que não estava selecionado para aquela cena, faz o quê? Entra no lugar exatamente onde esse ator tinha que estar e faz a mímica de que ele estava falando. E o público teve a cena completa, com o texto sendo dito por um ator, mesmo que a voz não fosse a dele. Como eu disse, isso deve acontecer por falta de ensaio. Teve várias coisas, vários acontecimentos. Teve até paixão que nem foi aplaudida. Eu tinha falado das associações, né? Depois de um tempo, a direção da Paixão de Cristo passou a ser escolhida pelo Conselho de Cultura. Então, quem quisesse dirigir a Paixão, montava um projeto e apresentava para o Conselho, e o melhor projeto passava. Isso porque, assim, sempre o mesmo, era sempre o mesmo diretor, né? A gente teve até um recordista de direções de Paixão de Cristo, que foi o grande Ciro Juscelino Matoso, o nosso cineasta. E, olha só, foi ele que dirigiu aquelas duas cenas, aquelas duas Paixões de Cristo, onde o Cristo cantou Fuscão Preto e participou do comercial de shampoo. Mas o engraçado é que depois que foi instaurado esse lance de apresentar projeto, ele nunca mais dirigiu o Paixão de Cristo. Simplesmente não sabia fazer. Porque não precisava, nunca precisou de fazer um projeto. Um ano, teve gente que até ajudou ele. Mas para ajudar ele mesmo, teve uma vez que o conselho resolveu fazer assim: agora a gente vai aceitar a defesa oral do projeto. Você vai lá e fala por que o teu projeto merece. E o Ciro foi. Levou até a maquete dos cenários que ele queria. Aí ele chegou assim: olha, a minha paixão tem que... porque vai ser nova. Eu vou inovar. Sabe aquela cena em que o Cristo é erguido por uma empilhadeira? Aqui era assim: quando o Cristo ia subir aos céus, o que levava ele era uma empilhadeira. Aí ele pensou assim: não, vai ser assim. Um guindaste vai baixar um disco voador, Jesus vai entrar e vai ser levado embora. Sério? Verdade. Isso aconteceu. Resultado? Não foi escolhido de novo. Eu disse que teve uma paixão que não foi aplaudida. Foi de 1995. Eu fui o diretor. Foi assim.
Só o bispo dá um Alfredo Novak, levanta e começa a pregar. Sozinho. Depois, uma outra autoridade. As autoridades ficaram sentadas, o bispo levantou. E uma outra pessoa do público começou a aplaudir, então depois aplaudiram, todo mundo começou a aplaudir. Vieram até me parabenizar depois. E eu ouvi assim, alguém dizendo: o Judas não se enforcou? Enforcaram ele? Aquilo ali, esse lance de não ser aplaudido me deixou tão orgulhoso, porque eu fiquei pensando, eu coloquei uma caraminhola na cabeça desse pessoal. Eles não foram lá só. Não ficaram lá só assim. Vendo aquilo que eles já estavam acostumados a ver. Isso aconteceu por quê? Eu acho que foi assim. É que geralmente a cena do enforcamento de Judas acontecia quase que realmente. O ator que fazia Judas, ele ia, procurava uma árvore, cortava, eles colocavam lá e ele ia lá e se enforcava. Teve uma vez que ele quase morreu. Não só ele também, outros que fizeram Judas também aconteceu quase isso, quase morreram por causa disso. Na minha versão da Paixão de Cristo, esta cena era feita, não tinha a árvore real. Pessoas vestidas de negro, quando Judas lá começou a se arrepender, se erguiam como sombras e perseguiam. Aí se juntavam e formavam a árvore. Então Judas vinha, desamarrava e se enforcava. Talvez tenha sido por isso. Eu fico pensando assim, não sei se algum desses atores, né, que fez essa cena, as sombras, continuou fazendo teatro. Mas eu fico imaginando se algum tivesse continuado e aí está lá, sendo entrevistado, e o entrevistador pergunta: qual foi o seu primeiro papel? Eu fui uma árvore. Talvez até uma pedra, porque nessa mesma paixão, as pessoas que faziam esses demônios que perseguiam os Judas, também faziam os espíritos que Jesus expulsava do endemoniado. Mas antes, eles eram pedras. Cada vez que o endemoniado caía no chão, caía em frente de uma dessas pedras e quando ele se contorcia, ela se levantava e saía. Se reunia e assim foi. E corria para fora de cena. Depois disseram assim para mim: você viu? Mel Gibson roubou a sua ideia. É engraçado. Eu falei aqui, e eu só posso contar com a fidelidade, vamos dizer assim, de vocês, de que o que eu estou dizendo aqui é verdade. Porque naquela época não tínhamos isso que estamos usando aí, esses aparelhinhos que hoje fazem de tudo. Se tivesse, o que eu disse agora poderia ser comprovado por imagens. Poderia ser comprovado por imagens. Poderia ser comprovado por imagens.